Não. Eu preciso disso aqui. Queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui nessa noite, para juntos nós louvarmos ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu quero agradecer a presença de todos que estão nos visitando aqui nessa noite e quero aproveitar para fazer um convite para você. No próximo dia 1º do mês de maio, nós vamos ter o culto. O nosso culto não será aqui, será a abertura do mês da família. Ele não vai acontecer aqui no templo, nem o culto da manhã e nem o culto da noite. Ele vai acontecer na quadra do Sim de Bola. Você sai aqui da igreja, primeira rua direita aqui, você vai andar uns 500 metros, do lado esquerdo tem uma quadra de futebol de salão ali. Nós vamos fazer o culto lá, de manhã e de noite. E você é nosso convidado. Lá a gente vai poder atender você, receber você lá num espaço mais aberto, mais bacana. Nós vamos levar uma estrutura de som também muito boa. E nós vamos também, com isso, inaugurar o mês da família. E nós estamos planejando que no mês de maio as famílias preguem para a igreja, né? Então nós já temos aí 3 famílias que já toparam o desafio, 3 casais, né? E estamos sondando um 4º casal para esse desafio aí. Então você é nosso convidado. Quero agradecer muito ao coral, estava lindo, estava maravilhoso, viu, pastor Elias? Pastor Elias sustentou. Faltou eu, não faltou? Faltou eu. Nos ensaios em tudo, né? Faltou nos ensaios e aqui, né? Quero agradecer muito o Claré pelo empenho. Claré muitas vezes chega aqui correndo do trabalho, às vezes deixa o povo sem luz aí para vir ensaiar o coral, não é? E eles ficaram aqui, tiveram um tempo de muita comunhão, de muita união. É um coral que come muito, festeja muito. Hoje mesmo tinha bolo de chocolate aqui, tinha um monte de coisa. Nós louvamos a Deus pela vida deles. E você que é membro da igreja e aluno de escola bíblica dominical, você pode participar desse coral. Nós estamos precisando de vozes masculinas para compor e a gente fazer, já ir pensando em Natal, em outros eventos, algo muito significativo, tá ok? Nos dias 28 e 29 de maio, nós teremos também o aniversário da nossa igreja, que também será ali na quadra do Sim de Bola, provavelmente. Vai acontecer no sábado e no domingo. E quem estará à frente do louvor nesse dia, nesses 2 dias, é o pastor Fabiano, do grupo Vineardi. Ele vai estar aqui, vai dar um workshop de música aqui durante a tarde de sábado, e no sábado à noite e no domingo à noite, ele e o grupo dele estará conduzindo o louvor aqui do aniversário da igreja. Você também é nosso convidado para estar aqui conosco. Amém? Bom, queridos, o que falar depois de uma cantata dessa, viu, Claré? Uma cantata linda que, por si só, ela já traz para nós uma mensagem extremamente significativa. E eu quero falar de uma forma muito breve sobre o dia de hoje, sobre a Páscoa. Aliás, antes de falar alguma coisa para você, só uma prestação de relatório que eu fiquei de dar essa manhã, né? Nós tivemos um torneio de futsal aqui na quadra do Sim de Bola. Nossa igreja saiu nas semifinais. Obviamente que eu também não estava jogando, né? Já comprei meu tênis, já falei para eles que vou jogar com eles. E nós conseguimos arrecadar quase R$800 para a campanha de missões, vendendo salgadinho, refrigerante, bala e chiclete. E chocolate também, né? Então nós conseguimos ali naquela brincadeira, naquele torneio que envolveram 5 igrejas, nós conseguimos levantar aí R$800 de oferta missionária. Isso também foi uma vitória para nós. Bom, nós estamos hoje num domingo de Páscoa, e eu sempre digo a mesma coisa todos os anos. A Páscoa e o Natal são épocas que a modernidade tem tentado tirar de nós o verdadeiro sentido. Então, quando nós estamos no Natal e os nossos olhos estão voltados para a manjedoura, o Papai Noel tenta roubar essa cena, não é? Ele tenta ser mais do que Jesus Cristo. E na Páscoa não é diferente. Quando os nossos olhos eles estão voltados para a cruz e para o sepulcro, e aí vem o coelhinho da Páscoa tentar roubar essa cena. Mas graças a Deus aqui pela essa igreja,
Hoje pela manhã a gente observou aí o departamento infantil ensinando uma música fantástica para nossas crianças. Em vez de ser o coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim é cordeirinho da Páscoa. Não é isso, Lúcia? Cadê a Lúcia? Cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim. E foi feita toda uma analogia com a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Na verdade, o que nós deveríamos pregar num domingo de Páscoa? Nós deveríamos pregar todo ano a mesma coisa, todos os anos. O pastor de todas as igrejas, todas as pessoas que pegassem a Bíblia ou uma comunidade para falar sobre a Páscoa, ela deveria falar sobre o mesmo tema, sobre as mesmas coisas, todos os anos. Por quê? Porque foi por essa razão, dentre outras, obviamente, essa não é a razão teológica, mas pedagógica, ela foi criada como um memorial, como um marco, que deveria ser repetido todos os anos. Todos os anos, eles deveriam ouvir a mesma coisa. O ritual da Páscoa judaica, ela é mais ou menos assim. A família se reúne, eles pegam o animal que foi morto lá e preparado segundo os costumes judaicos, coloca lá na mesa, e naquela refeição, é tradicional isso, o filho vai perguntar para o pai, pai, o que significa isso? E o pai vai contar toda a história da Páscoa para eles, todo ano. Religiosamente isso é feito. E isso deveria ser feito nos púlpitos das igrejas também. Pregar sempre a mesma coisa, falar sempre a mesma coisa, de forma pedagógica, para que o povo de Deus, para que as pessoas pudessem memorizar e gravar no coração que de fato é a Páscoa, não é? Então, se a gente quer saber alguma coisa sobre a Páscoa, a gente tem que ir lá em Êxodo capítulo 12. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá, eu não vou ler o texto, porque ele é o capítulo todo, tá certo? E eu também não vou fazer uma exposição bíblica aqui, como a gente tem feito todos os domingos, de manhã, de noite e quinta-feira. Hoje é mais um bate-papo sobre a Páscoa, tá certo? Mas se você permanecer com a Bíblia aberta aí, em Êxodo 12, eu vou citar vários textos aí a respeito desse tema. Em Êxodo 12, é o texto onde você vai conhecer a Páscoa como ela é. Então, você que entrou aqui nessa noite, talvez você não tenha o costume de ler a Bíblia Sagrada, você conhece a Páscoa através do que é apresentado para você na televisão, você conhece a Páscoa a respeito das coisas que você ouve, às vezes, numa igreja ou no outra, mas se você quer saber, de fato, o que é Páscoa, na sua forma original, você tem que vir aqui em Êxodo capítulo 12. E aí você já vai vendo que a Páscoa não é uma festa brasileira, ela não é uma festa ocidental, ela é uma festa judaica, ela pertence ao povo judeu, ela é da religião judaica, não é uma coisa brasileira. Nós nos apropriamos disso, o cristianismo medieval se apropriou disso, e isso foi se tornando comércio e chegou até nós. Mas originalmente ela não é nossa, essa festa, não é? E aí, aqui você vai ver vários significados pedagógicos e teológicos a respeito da Páscoa. Uma coisa muito interessante na Páscoa é a presença do Cordeiro. O Cordeiro ele é central na Páscoa. Então o povo de Israel estava saindo do Egito, era um momento de libertação. O povo de Israel já estava ali aproximadamente há 430 anos de escravidão, desde o dia em que Jacó entrou ali com seus 12 filhos. Você deve conhecer a história de José do Egito, não é? Aquela entrada ali de José, e eles entram ali, diz a história que a hierarquia egípcia não pertencia a egípcios naturais, nativos, não é? Pertencia a um povo chamado Ixos, que era um povo de pastoreio, que tinha tomado o Egito em determinado momento, e a partir disso aí o povo de Israel entra ali dentro, José morre, você conhece a história, e entra um faraó que não conhecia José. Esse faraó é da dinastia egípcia. E esse medo de perder o Egito novamente, e vendo aquele povo ali crescendo e multiplicando, vem a escravidão. E o povo de Israel, então, acomodado ali no Egito, ele fica ali 400 anos. Alguns historiadores vão falar que eles ficaram ali 430 anos dentro do Egito. Até o dia
em que Deus visitou o seu povo na pessoa de Moisés e Arão, e ali você conhece essa história também, que é a história da libertação, tão famosa. Tantos filmes foram feitos sobre a saída do povo de Israel ali do Egito. E a última das 10 pragas é justamente essa que vai dar a característica da Páscoa. Então, nesse dia, eles tinham que matar lá um animal especificamente preparado e direcionado para aquela família, e eles fariam lá todo aquele ritual que consta aqui em Êxodo, e a partir dali o anjo da morte passaria, aqueles que tivessem essa marca do cordeiro, esse sangue nos umbrais das suas portas, ou seja, nos portais, como uma forma de identificação, eles sobreviveriam àquela praga, e aqueles que não tinham isso, o primogênito de cada família seria ceifado ali naquela noite. Foi uma noite muito trágica ali no Egito, de muito choro, de muito lamento, de muita dor, mas também um momento em que o povo de Deus pôde ver a mão forte do seu Deus tirando eles dali do Egito. Então, Páscoa significa libertação. Esse é o teor. E o cordeiro é central nisso. A palavra Páscoa, ela significa passagem, o momento em que o anjo passa por cima das casas judaicas e ali há a libertação do povo de Israel. O cordeiro é central. Há uma pergunta no Antigo Testamento feita antes do acontecimento da Páscoa. É uma pergunta que o filho de Abraão fez a ele, Isaque. Ele diz: pai, onde está o cordeiro? Isso foi o que o filho de Abraão perguntou para ele. Num momento de sacrifício, ele perguntou: onde está o cordeiro? E o filho de Zacarias, muitas centenas de anos depois, respondeu a essa pergunta apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê que a Páscoa tem um sentido que une tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Ela vai unir tanto o povo judeu, o povo hebreu, com os cristãos hoje em algum sentido. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite. Eu quero fazer essa união baseado nessa saída do povo de Israel do Egito, ali no momento daquela Páscoa. O que isso tem a ver conosco hoje, com a minha casa, com a sua casa, com a nossa família? Primeiro que eu quero destacar está aí nos versos 1 a 3 do capítulo 12. Olha o que diz. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, para cada uma das suas casas. Presta atenção o que está acontecendo aqui. A Páscoa está marcando o início de uma nova era, o início de um novo momento para cada família hebraica que estava ali vivendo aquela história naquele momento. Capítulo 12 é talvez um dos capítulos mais importantes, mais significativos e mais solenes do Antigo Testamento. É quando é estabelecido um novo tempo para aquelas pessoas que tanto desejaram viver uma vida nova. Então, o sacrifício da Páscoa inaugura justamente esse calendário novo. A partir dali, todo ano, aquele seria o primeiro dia de todo ano, onde eles sacrificariam e repetiriam aquele mesmo ritual para todo sempre. Então, se você for hoje lá em Israel e você entrar dentro de uma casa tradicional, você vai ver justamente se repetindo ao longo de milhares de anos essa mesma coisa que está sendo inaugurada aqui. Quando a gente olha para o cristianismo, a Marina citou um texto aqui hoje, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo falou para essa igreja a respeito de Jesus Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Era isso que eles estavam vivendo lá. E é isso que todo ser humano vive quando ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando ele tem um encontro que liberta ele das algemas do pecado. Quando uma pessoa aceita Cristo como o Cordeiro Pascual da sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, há justamente essa libertação
do velho homem e ele passa a ser agora uma nova criatura em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 6, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Olha só que coisa interessante. Observa que há milhares de anos atrás, no dia da primeira Páscoa, estava sendo anunciado ali um simbolismo que naquele momento era a libertação do Egito, através de um cordeiro que seria morto, um animal comum que seria pego num pasto, e esse animal então seria sacrificado e morto, e agora aqui Paulo vai como se decifrando esse simbolismo, dizendo, gente, olha só, existe uma escravidão que não é lá no Egito, é a escravidão do pecado. É quando a gente, desde que nós nascemos, nós não conseguimos ser outra coisa senão pecadores. E em Cristo Jesus, esse velho homem é crucificado e nós somos libertos do pecado e a gente não precisa ser mais escravo desse estilo de vida. Nós podemos servir ao Senhor. Então aquela gente estava saindo de uma escravidão de mais de 400 anos de vida no Egito. E tantas pessoas ainda hoje se encontram com Jesus Cristo, têm o seu coração tocado, a sua mente aberta. E quando isso acontece, há uma libertação, não do Egito, mas da escravatura do pecado sobre a vida do ser humano. Então, a primeira coisa que a gente aprende na Páscoa é que ela tem um significado muito grande nesse sentido de marcar para nós um tempo novo. Hoje a gente não celebra mais a Páscoa como os judeus. A Páscoa para o cristão, olha que coisa interessante, a última Páscoa celebrada por Jesus, que a gente chama de a última ceia, na verdade não é a última ceia, é a primeira, porque a Páscoa dá lugar à ceia, aquilo que nós fazemos aqui uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. A Páscoa traz também para a gente, está aí nos versos 3 e 4, olha o que diz aí, do capítulo 12, tá? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir esse animal com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Veja bem, a Páscoa, ela também dá oportunidade para aquelas famílias, e não é diferente hoje, dá essa oportunidade e esse privilégio de receber essa dádiva da libertação, e não só de receber, mas de conservar e de anunciar isso para outras pessoas. Então você veja bem que a Páscoa nasce no núcleo familiar. Ela foi comemorada pela primeira vez dentro da casa das pessoas. É uma festa familiar. Por isso que o ritual judaico é esse. A família reúne, coloca lá o animal e o filho pergunta, pai, o que significa isso? E o pai começa a contar a história do êxodo toda para eles, principalmente naquela época que não tinha escrita. A tradição, o conhecimento era via oral, eram contadores de histórias que ia passando de geração para geração. Então essas histórias eram contadas na mesa da Páscoa. Hoje, a despeito da gente ter isso escrito, as famílias fazem isso até o dia de hoje. Então os filhos deveriam aprender e transmitir para suas gerações. Olha o que diz Êxodo, capítulo 12, versos 24 a 27. Guardai, pois, isto por estatuto para vocês. Deixa eu ler na minha tradução, que eu botei uma tradução aqui e outra aqui. Verso 24, né? Olha só. Então Moisés... Peraí, gente. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Observe que é uma ordem perpétua, para sempre. Não é? Ele diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia, a Páscoa. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, vocês vão responder a eles, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Observe o privilégio que as famílias tinham naquela época, de ter vivido isso, de ter passado por isso, de ter recebido essa graça de Deus e ter esse privilégio
de anunciar. Isso mostra para a gente que a família ela é fundamental nos planos de Deus. A sua casa, você, o seu cônjuge, os seus filhos são fundamentais para o desenvolvimento do reino de Deus nessa terra. Deus chamou família. A religião, hoje nós não estamos reunidos aqui num templo, mas a religião não começou em templos, ela começou na casa das pessoas. Depois, com o passar do tempo, é que essas pessoas que se reuniam em casas pensaram o seguinte: e se a gente arrumasse um lugar onde nós pudéssemos reunir as famílias nesse lugar e lá cultuarmos ao Senhor? Aí que vem os lugares de culto, os templos, os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar ao seu Deus. Então, isso mostra para a gente como é fundamental a sua casa, como é fundamental a sua família, como você precisa conversar entre os seus familiares sobre o significado do dia de hoje. A Marina deu um exemplo aí hoje que ela procurou na televisão, embora lá em casa só pega 3 canais, né? Não tem como rodar muito, não. Mas realmente você não vê muita coisa significativa, bíblica. A gente teve algumas reportagens no sábado, na sexta-feira, às vezes passa durante a semana alguma coisinha, mas a gente precisa sentar com os filhos da gente, abrir a palavra de Deus e mostrar para eles o que de fato é a Páscoa do Senhor. A Páscoa também está aí nos versos 5 em diante. Olha o que diz aí de Êxodo capítulo 12. Não é? Olha esse texto que maravilhoso. Ele diz assim, ó: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco desse sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão esse animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu vou passar pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu vou passar adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse texto mostra a importância do cordeiro, a importância do sangue marcando a casa. A gente não faz isso mais hoje. Mas quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus, ele marca a vida da gente. E esse mesmo juízo que a gente vê aqui, um dia vai acontecer. Você viu que na cantata, e esse vai ser o último ponto que a gente vai falar na hora do encerramento, a última música da cantata, o último vídeo da cantata, dá uma ideia de ressurreição, de um novo tempo e de uma volta. E quando Jesus voltar, segundo a maneira como a Bíblia nos ensina e como ela diz, vai ser um dia de muita alegria para a igreja de Jesus, vai ser um dia de muito prazer para os crentes, mas também vai ser um dia de juízo, igualzinho nós lemos aqui nesse Êxodo, né? Lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo escrevendo aí para essa igreja, ele vai mostrar a importância da morte de Jesus para nós, a importância do Cordeiro. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus, ele deu vida a vocês com Cristo. E ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Como é que ele fez isso? Está aí no verso 14. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu isso e pregou lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus é o perdão dos nossos pecados. A morte de Jesus é a marca no nosso coração
do dia em que Deus executará novamente o seu juízo, e aqueles que tiverem o coração nas mãos do Cordeiro, vai ser igualzinho o povo de Israel. O juízo passará por ele, mas não atingirá a sua vida. Nós aprendemos aqui na Páscoa, está aí nos versos 26 e 28, olha o que diz aí, vai dizer assim, do capítulo 12 de Êxodo, vai dizer assim: quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, vocês devem responder: o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. A Páscoa, ela também é um tempo onde todas essas coisas devem ser contadas a todas as gerações. Assim é a mensagem do Evangelho de Jesus. Todas as pessoas precisam ouvir do amor de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir do juízo de Deus. Então, Páscoa para nós é mais do que uma celebração convencional. É a anunciação que o nosso Senhor e Salvador morreu pelos nossos pecados e que um dia voltará para libertar o seu povo. Então, a pergunta que a gente vai responder agora, caminhando para o final, é: o que a gente deve dizer ao mundo sobre a Páscoa? Primeiro, que Deus revelou o seu amor e a sua justiça. Está aí nos versos 29 a 30. Olha o que ele diz aí, olha. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. A gente lê isso aqui hoje e pensa assim: nosso Deus, esse Deus é cruel demais. Mas não é. Quando você conhece as Escrituras, você vê o quanto Deus avisou sobre isso. O quanto Deus tentou amolecer o coração de Faraó. O quanto o Evangelho foi falado, contextualizando, ao coração desse rei, dizendo para ele: você precisa se quebrantar, você precisa se render, você precisa abrir mão da idolatria, você precisa reconhecer a Deus como seu Senhor e Salvador. Mas Faraó foi fechando o coração até que o juízo veio. E o Evangelho de Jesus, a gente aprendeu hoje de manhã, ele, ao mesmo tempo que é a mensagem do amor de Deus para você, ele é uma mensagem que diz: um dia Jesus vai voltar, e assim como foi lá no Egito, acontecerá novamente. A gente precisa anunciar para as pessoas que Deus guardou a sua promessa e cumpriu. Olha o verso 31, que diz: naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês me pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Você vê que o próprio faraó agora começa a pedir perdão. Não é? Abençoe a mim também. Deus já havia falado tudo o que ia acontecer, mas Faraó endureceu seu coração. Se você ler Êxodo 11, dos versos 1 a 8, vai mostrar como ele endureceu o seu coração. E aqueles que obedeceram foram salvos. Tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. A Bíblia está aí para a gente ver isso. Um dia o mundo viverá novamente, um dia como a Páscoa dos judeus. No dia do juízo, somente aqueles que tiveram a marca do Cordeiro em seus corações, diz a Bíblia, somente esses serão salvos. E o Evangelho, desde que Cristo foi para a cruz, ele vem sendo pregado a todas as pessoas, dizendo: arrependa-se, arrependa-se, porque um dia vai acontecer de novo. E muita gente fecha os seus ouvidos, fecha o seu coração, começa a olhar para os crentes como um pessoal meio bitoladão, que fica falando sempre a mesma coisa, né? E que igreja só quer pedir dinheiro, e não é nada disso. As igrejas pregam o Evangelho e anunciam: um dia Jesus vai voltar. A Páscoa, a igreja precisa anunciar através da Páscoa que Deus libertou o seu povo. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto eles viam os egípcios sendo sepultados e mortos. 600 mil homens,
total de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e velhos. O Êxodo foi a maior libertação de Deus que houve na Bíblia. Há quem diga, já ouvi gente falar isso, que o deserto em torno do Egito, na época do Êxodo, foi o maior cemitério a céu aberto. Triste, trágico. A igreja precisa anunciar através da Páscoa que Deus, em Cristo Jesus, voltará para levar o seu povo, para estar com ele. Quantas vezes você já ouviu isso? Talvez esse tipo de palavra nem cause mais impacto em você. Não cause talvez nem mais emoção em você. Mas você vem ouvindo isso dia após dia. É quando alguém lê a Bíblia, é uma música que é cantada, é quando você liga essa televisão, de repente, sem querer, cai em alguém pregando, é no WhatsApp, no YouTube, quando você, de repente, está roletando e lá vem uma mensagem do Evangelho, ou quando você é convidado para estar num lugar como esse, numa cerimônia tradicional como essa, não é? E você foi convidado aqui, que talvez um parente seu cantou aqui, um amigo seu cantou aqui, enfim, você vem ouvindo Deus dizer para você, olha, um dia meu filho vai voltar. E essa Páscoa vai se repetir. E a pergunta você vai estar como nesse dia? De que lado você vai estar? Vai ter a mancha do Cordeiro na sua vida? Glória a Deus, nós vamos nos encontrar no céu. Mas se isso está faltando, eu quero encorajar você a hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero encorajar você hoje a fazer uma oração de arrependimento. Você e Deus, dizer para Ele, Senhor, eu tenho andado tanto tempo longe do Senhor. Eu quero confessar os meus pecados ao Senhor nessa noite. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que só o Senhor é Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Só o Senhor é Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Eu não vou fazer um apelo aqui agora, como tradicionalmente nós costumamos a fazer aqui na nossa igreja. Não vou fazer isso. Não vou pedir você para levantar sua mão, não vou pedir você para sair do seu lugar, não vou fazer absolutamente nada disso. Mas um convite eu quero fazer a você. Aí onde você está agora, você viu essa cantata, você ouviu essa palavra tão simplória, talvez já tenha ouvido outras palavras sobre o Evangelho. Eu quero encorajar você a conversar com Deus nesse momento, a falar com Ele sobre a sua vida, a abrir o seu coração para Ele aqui agora, a dizer para Ele sobre você, e talvez ter a sensibilidade de ouvir algumas coisas que talvez Ele possa dizer para você agora. Falar com você agora. E quem sabe hoje, através de um domingo de Páscoa, não é o dia que você vai experimentar uma libertação igualzinho os hebreus experimentaram. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que visite cada família que está presente aqui nesta noite. Famílias que estão completas, famílias que estão aqui representadas. A todas as pessoas que aqui estão, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor use a simplicidade dessas palavras para falar ao coração deles. Que essa noite seja uma noite de reflexão, uma noite de arrependimento, de contrição, de quebrantamento e, acima de tudo, de vidas se entregando ao Senhor aqui nesta noite. Visita, Pai, cada coração, cada família aqui. Eu peço isso em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai ter mais uma música para encerrar? Coral? Então vamos convidar o coral para nós encerrarmos com a última música. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos convidar o coral.
Maravilha. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar e vamos nos despedir para a nossa casa. Que Deus te dê um restante de noite abençoado e uma semana cheio da presença dEle. Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que nós ouvimos, e não só por isso, mas pelo privilégio de termos essa oportunidade de podermos louvar ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoe mais uma vez, ó Deus, cada família que aqui está e nos dê um restante de noite próspero e abençoado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus abençoe sua vida.